Querido, olha a situação. O rei Herodes, ele está querendo fazer lobby com a sociedade, e a sociedade é judaica, e essa sociedade judaica, ela não está muito feliz com a chegada de Cristo, porque Cristo é o cumprimento das profecias judaicas, ele é o Messias, mas eles não querem reconhecer que Jesus é o Messias, e porque não querem reconhecer que Jesus é o Messias, eles querem disputar com Jesus a atenção das pessoas, e aí eles estão tão chateados, porque Jesus está movimentando multidões, e eles começam a perseguir Jesus, e depois Jesus é morto, ressuscita, sobe aos céus, e a igreja continua o seu trabalho, mas só que os discípulos de Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles agora continuam a ter muita, mas muita moral, aonde eles chegam tem multidão, só no dia de Pentecostes, 3.000 se converteram num sermão de Pedro, e a igreja está avançando, e os judeus não estão satisfeitos, os judeus religiosos, mais ortodoxos, mais firmes, porque muitos estão se convertendo, e aí, queridos, o Herodes, ele faz uma coisa, ele prende Tiago, irmão de João, e quando ele prende Tiago, ele vai decapitar Tiago, e os judeus ficaram felizes, saiu na capa do jornal lá, jornal O Povo, lembra do Povo? Sangue puro, e aí o povo ficou feliz, que no jornal O Povo estava lá, Tiago morto por Herodes, e Herodes viu que ele estava fazendo alguma coisa, que lhe dava alguma moral com a sociedade, alguma moral com aqueles líderes religiosos, e aí ele faz o seguinte, vou matar mais um deles, ele prende Pedro, só que ele prende Pedro, na época da festa dos pães asmos, que é uma festa que acontece, tem o início juntamente com a festa da Páscoa, em que as pessoas não comem pão com fermento, é uma época de purificação, ou seja, o fermento lembra o pecado aí, e eles não deveriam então comer o pão com fermento, pedindo a Deus que eles também não tivessem o fermento do pecado dentro de si, porque o pecado cresce, o pecado vai tomando a vida da gente, tem um princípio nisso aí, e agora, o Herodes está tão envolvido em mostrar que ele é religioso, que ele finge, sabe o que ele faz? Ele fala assim, gente, não vou fazer nada com Pedro agora, porque é época da Páscoa, nós temos que viver a Páscoa, mas após a Páscoa, eu farei um julgamento público, ele queria fazer uma coisa assim, holofote, todo mundo vendo, ele humilhando Pedro, julgando, fingindo que está julgando, o veredito já estava sendo dado, Pedro seria morto, Pedro não teria chance nenhuma, e agora ele prende Pedro, e ele bota 4 equipes de soldados para prender Pedro, ele coloca Pedro lá num calabouço lá, e coloca 4 equipes de soldados, dizendo, eu não quero perder esse homem, mantenha ele preso, porque nós vamos matá-lo, isso vai dar um ibope danado para o nosso reino. Pedro está na prisão, e diz o texto que ele estava dormindo, acorrentado a um soldado de um lado, acorrentado a outro soldado do outro lado, ele está acorrentado junto dos soldados, e diz o texto que Pedro está dormindo, e um anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor toca nele e fala, acorda cara, bota a tua capa aí, bota a sandália, vamos nessa. O Pedro estava num sonho profundo, ele fica achando que é uma visão, mas ele vai obedecendo, ele ainda não conseguiu entender que aquilo está acontecendo mesmo, ele levanta, eles vão passando pelos soldados, os soldados tudo dormindo, e o anjo fala, vem Pedro, só que de repente eles estão diante de um portão de ferro, trancado, quando eles chegam diante daquele portão de ferro, o portão de ferro parecia até portão de shopping, ele, foi o primeiro portão automático da história, ele se abre, e quando Pedro chega do lado de fora da prisão, que ele sente aquele ventinho, ele fala, mas não é que não é verdade? Não é uma visão, é verdadeiro, eu estou livre. E Pedro então
vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e lá tem um grupo. Ele bate na porta, abre a porta, sou eu, Pedro. Uma menina vem, chamada Rod, ela vem até a porta. Quando ela chega lá, ele fala assim: sou eu, Pedro. Ela fica tão empolgada que deixa ele lá de fora e volta. Jovens, o Pedro querendo entrar, está todo mundo procurando ele daqui a pouco. Ela deixa ele lá e fala assim: gente, vocês não acreditam quem está aí? Quem? O Pedro. Aí o pessoal fala: menina, você está inventando uma história de novo? Está inventando de novo? Você não para com essas histórias não? Fala: não, é verdade, é ele. Mas eles começam a ouvir alguém batendo na porta. Aí um fala assim: deve ser o anjo dele. Porque a crença de muitos é que existe um anjo para ajudar cada pessoa ou grupo de pessoas. Então essa crença era a crença dessa pessoa que falou: deve ser o anjo dele. E eles vão até a porta. Quando chega na porta, quem está lá? Pedro. Fica todo mundo assim: Pedro. E aí ele vai e conta como ele foi livre da prisão. Cada vez que ele vai falando, pessoal, e eles ficam boquiabertos, perplexos, diz o texto, da forma maravilhosa, surpreendente, com a qual o Senhor, o Espírito de Deus, livrou a Pedro. Queridos, nenhum plano humano poderia salvar a Pedro. Nenhuma estratégia humana libertaria o preso Pedro. Mas no versículo 5, nós vemos que a igreja fazia alguma coisa enquanto ele estava preso. No versículo 5 nós lemos: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O título da mensagem de hoje é: o poder da oração diante das ameaças. O poder da oração diante das ameaças. E a pergunta que eu queria te fazer é: o que tem te ameaçado? O que tem te ameaçado? Você se sente ameaçado financeiramente? Você se sente ameaçado no seu casamento? Você se sente ameaçado por alguma coisa na vida dos seus filhos? Você se sente ameaçado por alguma coisa no seu trabalho? Você se sente ameaçado por uma enfermidade? Você se sente ameaçado por alguma coisa que estão falando de você e que não é verdade, mas estão falando de você? Você se sente ameaçado por uma baixa autoestima, porque você não se sente valorizado, não se sente amado, não se sente importante para pessoas que no fundo você é apaixonado por elas, você as despreza, mas no fundo seu coração é cheio de amor por essa pessoa, e por não ver a receptividade dessa pessoa, é que você se frustra e você ataca a pessoa, você ataca de tanto que você ama. No versículo 6 diz que na noite que antecedia a morte de Pedro, eu queria te fazer uma pergunta: na noite que você sabe que você vai ser degolado, como você ficaria? Amanhã de manhã, nós vamos degolar você, nós vamos matar você, em praça pública. Como você ficaria essa noite? Como você se sentiria? Tem um cara que está dormindo, mas dormindo de roncar. Tem um cara que está dormindo, mas dormindo assim, entregue. Pedro descansa de tal maneira que o anjo chama ele demora para acordar. Diz o texto que o anjo tocou nele, chamar Pedro. Não adiantou. O anjo balança ele: acorda, miserável, acorda. Queridos irmãos, este sai da prisão sem saber ao certo se é um sonho, se é uma visão, de tão profundo que era o sono que ele estava vivendo. Tão
profundo, que ele está andando, botando roupa, botando sandália, está achando que está sonhando ainda. Olha que profundidade. Irmão, se você tivesse para morrer amanhã, você estava sonhando desse jeito, dormindo desse jeito, um sono profundo desse jeito? Se amanhã fosse o dia de uma cirurgia de risco de vida para uma pessoa que você ama muito, você estava sonhando profundo desse jeito? Se amanhã fosse um dia que você vai ter uma reunião para definir se você vai ficar desempregado ou não, você estaria desse jeito? Se amanhã você tivesse uma reunião que vai definir se aquele diagnóstico é verdadeiro ou não para a sua vida, você estaria dormindo tão tranquilo, tão profundamente assim? Esse é o caso de Pedro. Pedro está tranquilo. Ele sai, cai em si no versículo 11, no versículo 12, ele vai para a casa de Maria. E ele compartilha com os irmãos o que Deus fez. Eu quero te dizer uma coisa, não é muito difícil ser aprisionado por algo, não. Não é muito difícil ser aprisionado, é muito fácil. Às vezes uma dívida, às vezes o temor sobre o seu casamento, o futuro do seu filho, às vezes uma situação familiar dos seus pais ou dos seus irmãos, às vezes um vício de cigarro, de bebida, de droga. Talvez você possa estar aprisionado por ódio, por rancor, algo não tratado, que nos adoece e que nos faz ter atitudes que não queremos, mas fazemos. Lembra do rei Saul? O rei Saul foi tomado de um rancor tão grande, um ódio tão grande por Davi, e o que Davi fez contra ele? Nada. O Davi foi elogiado por umas mulheres que cantaram que Davi estava fazendo mais do que Saul. E aí o Saul ouviu aquilo e ficou indignado, mas não foi o Davi. Fica chateado com a mulher então, aí. Mas ele perdeu a noção da vida. Saul não trabalhava mais, Saul não produzia mais, Saul não governava mais, Saul não fazia nada pelo seu reino, Saul não pensava em outra coisa a não ser se vingar de Davi por algo que Davi não fez. Queridos, quantos estão aprisionados por lembranças rancorosas? O rancor cega o entendimento, rouba a razão e corrompe a emoção. O rancor pode matar seu amor por quem você mais ama. O rancor pode roubar o seu melhor. O rancor pode destruir os mais lindos sonhos e a força para o que realmente você precisa fazer nessa vida. O rancor nos mata a cada dia, nos desconfigura a cada dia, nos adoece a cada dia. O rancor é se envenenar a cada dia e achar que os outros é que vão morrer. O pior de tudo é que o rancor nem sempre permite a segunda chance. O pedido de desculpas, o pedido de perdão, a humildade e o recomeço. O rancor mata amizades, mata casamentos, mata famílias, vicia pessoas no pecado como válvula de escape, distorce o caráter e os sentimentos. O rancor aniquila a fé, a esperança e o amor. O que sobrou? Vários tipos de aprisionamento vêm sobre nós. Qual é o aprisionamento que você está ou que te ameaça? Qual é o aprisionamento que você vive ou que tem medo de viver? Queridos, o pior aprisionamento, o pior de todos, não é o que vem de fora, não. Não é o que nos ameaça, não, o que nos xinga, não. O pior aprisionamento é o que está dentro da gente. Porque Pedro estava numa prisão, mas ele estava livre. Ele dormia, ele confiava, ele teve um sono mais profundo que muita gente que não estava na prisão. O pior aprisionamento não é esse que você hoje vê como uma grande ameaça para você. O pior é aquele que acontece dentro de você, porque o que vem de fora você pode lutar contra, mas o que vem de dentro muitas vezes você não sabe lidar. Muitas vezes você não consegue nem enxergar que o problema não é de fora para dentro, é de dentro para fora, que bate cegueira. Queridos, pior prisão
é dentro da gente. Eu vou dar um exemplo. Os policiais do Espírito Santo fizeram greve, não foi? Fizeram greve. O que a população fez? Foi saquear a loja. Foi saquear o supermercado. Eu te pergunto, quem fez aquilo? Foi bandido profissional? Bandido de carteirinha? Gente com passagem da polícia? Não. Foi gente do povo. Gente do povo. O que mostra que eles estavam livres, mas por dentro eram aprisionados. Eles estavam fora da cadeia, mas por dentro eram ladrões. Por dentro, revoltados com a sociedade, revoltados com o seu sistema de vida, revoltados com sua condição financeira, revoltados com o seu passado, revoltados com sua família, revoltados com o sistema. E então agora eu vou roubar de um lojista, eu vou roubar de alguém, eu vou fazer mesmo. Virou uma carreta semana passada, aqui no Rio de Janeiro, não demorou 5 minutos, tinham levado tudo. Quem é que fez aquilo? Aquela carreta, quando viram o que está dentro, passou a não ter mais dono? A carreta virou também a posse. Pessoas aprisionadas, que só não estão roubando e assaltando porque tem medo de ser preso. Na hora que não tinha medo de ser preso, que a polícia estava presa, dentro do quartel, eles fizeram aquilo. Pedro sentia a oração do seu povo. Qual o segredo da liberdade em qualquer área da vida? É a oração. É a vida de oração. Essa vida que a gente abre mão. Nada vai fazer você superar o que está dentro de você para valer, se não for Deus agindo dentro de você, se não for o Espírito de Deus agindo na sua vida. A oração é que faz por dentro a gente estar bem, quando tudo ao redor está mal. Se não fosse oração, muitas vezes eu não teria pregado nesse púlpito. Porque se você pensa que eu nunca vim para esse púlpito quebrado, você está muito enganado. A vida nos surpreende, a vida nos ameaça, a vida não é fácil para ninguém, mas dentro de nós temos aquele que nos garante a tranquilidade, o Espírito Santo. E quando oramos, ativamos esse Espírito, e esse Espírito então toma o nosso ser, e as ameaças não roubam de nós a expectativa de que o amanhã vai ser o melhor. Deus vai agir, Deus está no controle. Ah, meus irmãos, mas não era oração qualquer não. A oração era uma oração primeiro, era uma oração da unidade. Versículo 5 está dizendo, mas a igreja orava. Oração da unidade. Tinha gente orando com gente. Tinha gente que quando a oração de um caía, do outro subia. E aí ele puxava o outro, ora mais aí, vamos lá. Quando um desistia, o outro falava, não, vamos continuar orando. Tinha gente apaixonada, tinha gente entregue, clamando junto. A oração era da unidade, era da concordância. Os milagres espantosos que nós já vivemos aqui na igreja, espantosos, curas milagrosas, todos esses milagres espantosos, eu vi concordância, gente orando com gente. Ah, pastor, mas eu não posso orar sozinho, Deus me ouve. Deus te ouve. Orar sozinho você pode, claro que Deus pode fazer, beleza, mas meus irmãos, nada se compara com um corpo de Cristo interagindo diante de Deus e falando, Senhor, por favor Senhor, por favor Senhor, por favor Senhor, Senhor, faz Senhor, tu podes Senhor, eu te louvo porque tu podes, tu tens o poder, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, faz, ó Deus. Por isso que aqui na igreja nós temos uma visão chamada MDA. Meu discípulo amado. Todo mundo aqui que abre mão de ter um discipulador, abre mão de ter um intercessor. Ah, mas eu sei mais que o meu discipulador, você pode saber mais do que ele. Mas no mínimo, você está dizendo para essa pessoa, eu estou confiando em você para orar por mim.
E eu vou te perguntar, você é meu discipulador? Se você está clamando por mim, se você está orando por mim, se você está colocando minha vida no altar do Senhor, então não estou mais orando sozinho, tem alguém concordando comigo, pelo menos um. Quando você abre mão do discipulado A1, quando você abre mão do seu MDA, você está dizendo assim, eu não quero que alguém viva em concordância comigo sobre a minha vida. Isso é vaidade, irmão. E isso não é sábio, irmão, você está perdendo a sua bênção. Tem muitas coisas que acontecem pela sua oração, mas tem muitas coisas que acontecem na concordância. Aqui a igreja estava orando, eu me lembro que a gente aqui na igreja, toda vez que a gente entrou numa campanha de oração, que todo mundo começou a orar, e joelho no chão, e todo mundo junto, e orando, e clamando, e orando, e clamando, e orando, e clamando, as coisas aconteciam mesmo, portas se abriam. Quando a gente foi comprar esse terreno aqui, toda a igreja jejuava e orava pela compra do terreno. Se não fosse terreno, a gente não tinha hoje essa multidão. Como é que está isso aqui? Tem 3.400 cadeiras aqui, vamos botar mais 600 cadeiras, não compramos ainda, falta de dinheiro. À noite vai ter outro tanto desse. E mais 5 lugares de culto aqui no Rio de Janeiro. Só na Zona Sul, 360 pessoas estão indo ao culto da Zona Sul. Duque de Caxias, mais 200 pessoas. Vargem Grande, mais de 200 pessoas. É assim por diante. Já tem quase 1.000 pessoas em culto, ou mais de 1.000 pessoas em culto, fora daqui, da sua igreja. Cordeiro. Tem a galera de Cordeiro? Aí, ó. Essa turma linda. Nós estamos já para alugar, né, Lucas? Um local lá, para começar a igreja de Cordeiro. Já foi lá o Carlinhos semana passada. Deus está no controle. Deus está fazendo as coisas e está revelando que você precisa de alguém que concorde com você, de alguém que ore em concordância. A concordância ativa o coração de Deus, sim. Claro, é bíblico. Muitas vezes a sua oração está meio capenga, fala a verdade. Você está duvidando, fala a verdade. Aí você vai orar com alguém, ele ora com uma empolgação sobre a tua vida, que você fala assim, agora eu vou, é ou não é? Você está meio assim, pô, estou orando, tem 3 meses, nada. Aí vem alguém e fala, Deus, eu conheço o Deus de Abraão, o Deus que quando faz promessa, cumpre. Aí você, meu Deus, oh aleluia, e ele começa a falar, o Senhor é o Deus de Moisés, que faz um senhorzinho de 80 anos peitar um faraó, e botar todo mundo obedecendo a ele. Foi ou não foi? Aí, você que tem 80 anos aqui na igreja, os sonhos de Deus ainda não se cumpriram todos na sua vida não, então você levanta, vai trabalhar. Porque Moisés começou uma grande carreira aos 80. Você pode começar uma grande carreira aos 80. Não é aqui o vosso descanso. Descansa lá do seu trabalho lá, mas para Jesus é até a morte. E já é vantagem que não é morte de cruz. Mateus 18, 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui a Bíblia dizendo. Se quantos? Discípulo, discipulador. A Bíblia ensina que você não deve ficar orando sozinho só não, que você deve ter gente que concorde com você. É a Bíblia dizendo, ei, não abra mão de gente que concorde com você em oração, que ore com você. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa oração também era uma oração contínua, insistente, determinada. Diz o texto, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Intensamente. Pastor, já falei com Deus, nem precisava falar, porque ele sabe todas as coisas. Eu já acho que Deus não precisava de eu falar com ele. E eu falei, ele não me ouviu. Por vezes nós achamos que já falamos com Deus e ele não respondeu, então Deus não ouviu, ou Deus não quer responder.
Deus quer ver nossa insistência, nossa perseverança, nossa determinação e fé diante dEle. Se insisto com o gerente de loja, é porque eu acredito que aquele gerente da loja pode me dar um desconto. Se eu insisto com um líder lá de uma repartição pública, é porque eu acredito que aquele líder da repartição pública pode resolver o meu problema. Se eu insisto com Deus, é porque eu acredito que Ele pode resolver o problema. Se eu não insisto, é que eu estou duvidando. A sua insistência é uma declaração de fé. A sua insistência é dizer: Deus, aqui ó, o Senhor pode? O Senhor pode. O Senhor pode. Por isso estou aqui novamente para te pedir, porque o Senhor pode. E aí Deus fala, ele acredita. Agora estou vendo que ele acredita mesmo. Porque o primeiro pedido nem sempre é o da fé. Anota aí. O primeiro pedido nem sempre é o da fé. A gente pede muita coisa que a gente pede, mas a gente não foi tomado pela fé para pedir. A gente não foi empolgado pela fé para pedir. E Deus quer que a gente aprofunde o pedido até chegar no nível da fé. Meus amados irmãos, Paulo foi profundamente ameaçado de morte em muitos lugares e situações, mas dentro dele havia paz. Paz, igualzinho Pedro. Por que ele tinha paz e Pedro também? Sabe por quê? Porque para esses caras morrer não tinha problema nenhum. Eles insistiam com Deus, porque a sua fé para que Deus abençoasse nesse tempo era grande, mas a fé para que Deus os abençoasse na eternidade era total. Aqui Deus podia negar alguma coisa, na eternidade Deus não nega nada. Eles não tinham medo de morrer, por isso que Paulo em Filipenses 1 vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, ou seja, não sei se eu vou viver para ter esse trabalho aí, ou se eu morro. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o meu progresso e alegria na fé. Filipenses 1, de 21 a 25. Paulo está dizendo: para mim morrer é lucro, partir e estar com Cristo é muito melhor. Agora, por causa da igreja, eu tenho que ficar para orientar a igreja, trabalhar. Eu sei que vai ter fruto do meu trabalho, mas partir e estar com Cristo, para mim é vitória, é beleza pura. Eu sei o que me espera. Irmão, Pedro está dormindo, por quê? Tem gente orando, eu estou sentindo que estão orando por mim, e eu sei que se eu morrer também, morri, e aí? Ainda morri como Marte, morri pela fé, morri pelo meu Deus. Queridos irmãos, creio que Pedro sabia de mais uma coisa quando estava ali orando. Ele sabia realmente que Deus não deixaria de agir, mas no tempo dele. Até na hora da corda no pescoço lá, Deus podia agir. Por isso eu quero falar com você hoje. Diante das ameaças, devemos confiar no poder da oração por 3 motivos. 3 motivos. Primeiro motivo, porque nos traz paz durante as ameaças da vida. A coisa mais difícil é ter paz durante a ameaça, não é? Durante a acusação, durante a pressão, durante a dificuldade, durante o medo, durante a insistência de alguém em alguma coisa que te machuca, durante uma situação complicada. Mas o Pedro estava descansando, dormindo, roncando. Paulo da mesma maneira: para mim morrer é lucro, está tudo bem, se morrer, morreu, não posso perder Jesus. Ninguém tem que pedir para morrer, mas o crente transformado em Cristo não precisa ter 1/100º de temor da morte.
Temos que acreditar no poder da oração. Por quê? Porque nos traz fé, nos traz paz durante as ameaças da vida. Segundo lugar, diante das ameaças, devemos confiar no poder da oração, porque nos traz fé para vencer as ameaças da vida. Eu tenho paz durante e tenho fé para vencer. Olha o que acontece a partir do versículo 8. Versículo 8, o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Meus irmãos, versículo 10, passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ele se abriu por si mesmo para eles e passaram. O portão se abriu. O portão se abriu. O anjo abriu o portão. Queridos, temos que confiar no poder da oração, porque nos traz paz durante a ameaça, mas nos traz fé para vencer a ameaça. Essa história de Pedro não está aqui à toa, está aqui para dizer para você: ei, não deixe nada te aprisionar, não. Não deixe nenhuma ameaça de prisão ou de prisão já instalada tirar a sua fé e a sua paz, não, porque eu sou prova viva que o anjo do Senhor abre o portão. O anjo do Senhor abre o portão financeiro. Ah, pastor, eu estou há 30 anos no ramo de pipoca, e eu vendo pipoca. Pastor, ninguém come mais pipoca, está todo mundo achando que engorda, e eu não sei mais o que fazer. Irmão, vai vender quinoa. Seja o maior quinoador da cidade. Ou então se torne o pipoqueiro. Usa a luva, não pega mais em dinheiro, e depois na pipoca, né? Pega no dinheiro, depois bota a mão em cima da pipoca e te entrega. É ou não é? Aquele sabor de nota de R$1. Seja o pipoqueiro, reformule a sua forma de fazer a sua pipoca, mas Deus tem um portão, e Deus tem a chave, e Deus vai abrir, porque é bíblico, o susto dos que oravam pela libertação de Pedro, mostra quão incrível foi a forma que Deus usou. Eles esperavam o quê? Que Pedro ia ser julgado, ia ser absolvido. Na hora do julgamento, o pessoal ia se sensibilizar, o Espírito Santo ia agir, eles iam se quebrantar, iam liberar Pedro. Agora, o Pedro sair andando no meio da prisão, desfilando, a porta abrir, e ele com o anjo. Essa eles não imaginavam, eles ficaram assustados. Como é que foi isso? Que loucura, Pedro! Incrível, Pedro! Porque Deus, você tendo fé para que Ele faça, como Ele vai fazer, você pode se surpreender. Você não tem que ter fé para que Ele faça de uma maneira assim, assim, assado. Você tem que ter fé para saber que Ele pode fazer. Como Ele vai fazer? Uma situação inédita, um de repente de Deus pode acontecer. Não foi assim no início da nossa igreja? Coisas inacreditáveis, dinheiro que vinha lá do Tennessee, de gente que nunca tinha pisado no Rio de Janeiro, mandava dinheiro para ajudar essa igreja no iniciozinho. Não era muito, mas era tudo que a gente tinha. Deus pode mover alguém lá na Coreia do Norte. Aquele moço, carecado aqui, com aquela roupinha, aquele cara se converte e vira seu amigo. Se Deus quiser, não tem jeito, irmão. Deus movimenta céus e terra. Se Ele quiser, Ele bota o Trump com o Shang-Lin lá. Todo mundo é Lin. Lá da Coreia do Norte, os dois sentados lá, tomando lá um suco de laranja. Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser, Deus abre a porta para você. Se Deus quiser, Ele faz. Pastor, mas por que Ele não quer? Talvez porque te falte a oração da concordância. Talvez porque te falte a insistência até chegar à oração no nível da fé. Talvez porque você não tem procurado na oração a paz para passar pela ameaça e a fé para vencer a ameaça. Mas quero terminar dizendo:
sobre isso, uma situação muito linda que aconteceu. Um casal estava separando, e eles tinham célula. Quem não tem célula não vai viver isso, mas quem tem célula, tem tudo para viver isso. Uma célula pode até falhar, mas a chance da célula ajudar é muito maior do que dela falhar. O casal estava separando, aí os homens, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida. Poxa, eu não sei o que lá, ninguém me ligou, ninguém foi lá em casa fazer uma comida para mim, querido. Todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida. Você tem que entender que ninguém está à sua disposição o dia inteiro, porque ele pode ser mandado embora do trabalho dele. Mas esses casais da célula, que tinha um casal separando, eles falaram, vamos fazer um negócio aqui, vamos cuidar desse casal esse final de semana? Então o camarada tinha saído para um outro apartamento dele, tinha deixado a família lá no apartamento, a mulher com os filhos no apartamento. Então os homens marcaram com ele e foram lá para onde ele estava, e ficaram com ele lá naquele lugar lá. Chegaram lá sexta-feira à noite, levaram um monte de comida de que o homem gosta, um monte de porcaria, entendeu? Pensa em salaminho, pensa em churrasquinho, pensa em queijinho, pensa em porcariada toda. E as mulheres, as esposas, foram para a casa dela ficar com ela no final de semana. Chegaram na sexta-feira lá, levaram um monte de coisa para fazer bolo disso, bolo daquilo, torta aquilo. Meu irmão, se tem uma coisa que trata o coração, é comida. Comida trata tudo. E aí, o grupo de mulheres ficou com ela. Sexta-feira, ela chorava, depois ria. Ela contava que o marido magoou ela, mas daqui a pouco alguém falava uma história engraçada e tal. E aí foram ali convivendo. Sexta-feira, sábado, dia inteiro, dormir tudo no chão, guerra de travesseiro, e os homens lá, comendo porcaria, falando de futebol. Daqui a pouco o cara reclamava da mulher, daqui a pouco o cara ficava sensibilizado, daqui a pouco alguém lia a Bíblia, daqui a pouco falava de futebol de novo, convivendo. Quando chegou no domingo, deram um checkmate nele. Depois de tudo que conversaram, sexta, sábado, dando tempo, disseram, é isso mesmo que você quer? Já pensou nisso? Ele falou, não é o que eu quero, mas daquele jeito não dá. Eles disseram, você está disposto a fazer a sua parte para que tudo dê certo? Você está disposto a se doar para que tudo dê certo? E ele disse, eu estou. Eles ligaram para as mulheres dele lá na outra casa e falaram, nós estamos levando ele. Prepara o ambiente aí. Aí elas lá falaram aqui, olha, você está falando isso, tá, mas se ele te pedisse perdão, você era capaz de perdoar e fazer de tudo para poder fazer esse homem feliz? Você é capaz de dar a sua vida para fazer ele feliz? Você é capaz de nunca mais tocar nesse assunto, desse erro dele do passado, porque isso magoa demais ele, não ajuda o seu casamento? Ah, mas ele nunca vai pedir perdão. Eu conheço, blim blom. Chega ele, com um buquê de rosa, e os caras atrás. Imagina a vibração, Ele se ajoelha e pede perdão à mulher dele. A mulher se ajoelha junto com ele, se abraça e fala, você que tem que me perdoar. Não, você que me perdoa. Não, você que me perdoa. Não, você que me perdoa. Uma briga para quem quer pedir mais perdão. Antes era uma briga para quem falava mais alto. Te pergunto, o que acontece na vida dessa célula inteira que lutou por um casamento? O que você acha? Poder do milagre. Milagre de Deus. Brincavam, oravam, conversavam, riam, viram um filme. Mas aquele cara falou assim, como é que eu abro mão desse amor desses caras por mim? Como é que eu não escuto a opinião desses caras que realmente se importam comigo? Sabe qual é o problema? Que a gente escuta a opinião de um monte de gente e não valoriza a opinião de quem realmente se importa com a gente.
A gente ouve a opinião de um monte de gente que não está nem aí para você. Se você se ferrar na vida, aqui ó, se dane você. Agora quem se importa com você, às vezes você não ouve. Por causa de quê? Do orgulho. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que, diante das ameaças, nós temos que crer no poder da oração, porque ela nos traz paz durante as ameaças, nos traz fé para vencer a ameaça, mas ela nos traz sabedoria para lidar com a vitória sobre a ameaça. Porque você tem que ter paz durante a ameaça, tem que ter fé para vencer a ameaça. Só que quando você vence, você bota tudo fora às vezes. Às vezes você vence financeiramente, bota tudo fora. Você vence uma situação e amanhã você estraga seu casamento de novo. Você vence uma barreira, mas amanhã você abandona seu pai, sua mãe, seu filho de novo. Você é promovido, você joga fora a oportunidade, daqui a pouco você é demitido. Não adianta só conquistar, tem que saber manter. O que o Pedro fez quando ele saiu da prisão? Ele podia ir para o bar tomar uma cerveja. Bom, fui liberto agora, meu irmão. Bota aí uma bebida aí, meu irmão. Bota um uísque aí. Champanhe. É assim que muito crente quer comemorar suas vitórias. Uns crentes meio sem sabedoria. Não é bebida que comemora a vitória da gente, não. É joelho. É joelho. É joelho, meu irmão. O Pedro faz, sabe o quê? Procura a célula. A reunião de oração da célula. Ele sabe que na casa de Maria, o pessoal deve estar orando lá por mim. Eu vou para lá. Ele bate na porta, eles estavam orando por ele. Ele chega na célula, dá o testemunho. Gente, Deus existe mesmo, né? Deus é incrível. Você acredita que eu fui acordado por um anjo? Ficou me balançando, estava dormindo, gente. Enquanto vocês oravam, eu estava descansando. Olha, porque quando eu estava fora da prisão, eu trabalhei muito mesmo. E a gente fazia culto e evangelismo o tempo inteiro. Que ralação. Aí, fui para a prisão, olha, 3 dias de descanso, eu tenho que confessar. 3 dias que eu relaxei. Vocês oravam, você tinha uma paz, batia papo com os soldados. 2 soldados já se converteram. E aí, o anjo me acorda. Atrapalhou meu sono, podia chegar um pouquinho mais tarde, mas chegou. E eu saí, você tinha que ver a porta abrindo. Vocês já ouviram falar de shopping? Pois é. Muitas vezes a vitória faz você ir para a sua arrogância. Faz você não querer ouvir mais ninguém. Faz você achar que não precisa de discipulador. Faz você achar que MDA é bobagem. Faz você achar que não precisa da célula. Mas o Pedro procurou a célula. Procurou a reunião de oração. Procurou a comunhão. Na hora da vitória. Sabe por que muita gente passa pela luta de uma ameaça em paz? Porque o Espírito conforta. Sabe por que muita gente vence a luta? Porque o Espírito de Deus tem poder. Mas não podemos esquecer que muitos conseguem a vitória, mas a perdem. Pois para manter uma vitória, temos que ter sabedoria de Deus e nunca abrir mão da convivência com a nossa família de fé. Eu li uma reportagem há poucos dias de um homem que ficou preso, se não me engano, 39 anos, maior parte desse tempo numa solitária. E ele saiu lá nos Estados Unidos da prisão e são na sua cabeça. Ele hoje, sabe o que ele faz hoje? Ele dá palestra e cobra caro por isso. Ele saiu, tem um mês agora que ele saiu, 1 mês e meio. Como é que você se manteve são? Ele falou, na prisão esse tempo todo eu ia ficar maluco. Então só teve um jeito, eu mantive a minha mente funcionando.
eu lia muito, eu planejava muito, e eu fazia contas também, matemática também. Assim eu fui mantendo a minha mente viva, mesmo que meu corpo apodrecesse. Irmão, se você não fizer as contas dos sonhos com Deus, se você não ampliar a sua visão em Deus, se você não fizer uma matemática divina na sua vida, e se você não ler, e principalmente ler a palavra, ler coisas que te edificam, você pode até estar fora de uma prisão, mas você pode não se manter vivo.